dragões malignos prestam homenagem à sua rainha Tiamat, a nêmesis dos deuses, a Senhora Escura. Embora dragões verdes e azuis reconheçam sua soberania com mais facilidade. Curiosamente, os dragões do bem têm um respeito saudável por Tiamat, embora geralmente evitem mencioná-la ou até mesmo pensar nela. Em sua forma natural, Tiamat é um dragão de corpo imenso e maciço, com 5 cabeças e uma cauda de wyvern. Cada cabeça representa uma casta dracônica maligna diferente, suas crias: branca, negra, verde, azul e vermelha. Tiamat tem muitos consortes, incluindo grandes dragões anciões de todas as 4 castas. Os mais famosos incluem Apsu, Kingsu, Ephelamon, o dragão vermelho Etiol e o agora dragão morto-vivo Dragota. Podemos citar 3 dos seus filhos mais notáveis: Anur, Dakoth e Mordukavar. Anur, a morte errante, vagueia pelo plano etéreo, devorando os semiplanos inteiros. Supostamente surgiu da primeira respiração de Tiamat. Especula-se que talvez a nêmesis dos deuses tivesse um consorte chamado Primeiro Respiro, mas Anur não se parece com nenhuma espécie dracônica, exceto talvez os dragões etéreos da Pedra da Lua. Alguns sábios especulam que ele flutua através do plano e age como um regulador ecológico, alimentando-se da energia que flui dos planos interiores para o etéreo e mantendo alguma forma de equilíbrio. Dakoth, o corruptor, nasceu no plano da energia negativa. Sua criação se deu a partir do momento em que a essência pura da energia negativa foi fundida com um dragão corpóreo através da magia negra de Tiamat. Seu covil normalmente é composto por tumbas subterrâneas, onde ele exerce lentamente sua influência maligna sobre os cadáveres em decomposição. Na verdade, Dakoth pode animar os mortos quantas vezes quiser, limitando o tamanho de seu exército de mortos-vivos à disponibilidade de cadáveres. O bicéfalo Mordukavar, o saqueador, é filho de Tiamat com o diabo Kantrum, um lorde das profundezas que é membro dos 8 escuros nos 9 infernos de Baator. Ele é uma das abominações mais poderosas que já escalou dos poços. As asas da criatura são apêndices poderosos, parecidas com as de morcegos, e ele possui garras perversas e uma cauda grossa, que termina em uma farpa cruel. Kurtulmak, a principal divindade dos kobolds, também encontra descendência em Tiamat, quando Yu, a maior e primordial divindade de todos os dragões, deu o segredo da criação aos primeiros dragões verdadeiros, ordenou a Tiamat que desse um de seus ovos a Kaesinshach, um dragão verde, para trabalhar em sua primeira tentativa de criação. E assim a filha de Tiamat chocou o ser que ficou conhecido como Kurtulmak, deus kobold da guerra e da mineração. Curioso notar como ele é ao mesmo tempo filho e neto de Tiamat. Tiamat é a antítese de seu irmão Bahamut, o deus dos bondosos e sábios dragões metálicos. Ambos representam valores opostos, e essa inimizade também se refletia na atitude dos adoradores de cada divindade. Com residência em Avernus, a primeira camada dos 9 infernos de Baator, Tiamat fez algumas alianças com o arquiduque Bel. 3 nobres Batezu, Malphas, Andushas e Goap, concedidos a ela por Bel, a ajudam a comandar seus exércitos. Junto com Pearza, membro dos 8 escuros, Tiamat criou o primeiro Abishai, e ela concede a Bel muitos deles para lutar na Guerra de Sangue, o embate eterno entre os demônios do abismo e os diabos dos 9 infernos. Tiamat é ressentida com Mamon, arquiduque da terceira camada infernal, por converter alguns de seus dragões malignos, afastando-os dela. Ela incita todos os dragões cromáticos a povoar o mundo e preenchê-lo com sua prole, e abomina qualquer um que se afaste de seu caminho. Na trama dos 9 infernos, ela também ajudou o arquiduque máximo Asmodeus a forjar o bastão de Rupi, mas desenvolveu uma inimizade com o mesmo, e também Bel, depois que ambos a traíram. Por razões mais do que óbvias, Tiamat não tem boas relações com os deuses bondosos.
mas aparentemente ela nutre um desprezo considerável por Moradin, o deus dos anões, que só não se equivale ao ódio que ela sempre sentiu por Bahamut. Embora esporadicamente faça alianças temporárias com divindades malignas, caso veja alguma vantagem nisso, Tiamat é orgulhosa e acredita que todos os dragões malignos, como a si mesma, são superiores e devem ser autossuficientes. Um mito frequentemente relatado entre os Dragonborn revela uma razão em comum para a inimizade entre Bahamut e Tiamat. Muito tempo atrás, Io criou seus primeiros filhos, com a intenção de aperfeiçoar todos os aspectos dos dragões. Seu primeiro filho foi uma criação impressionante, cheia de todas as características físicas perfeitas dos dragões. Io o chamou de Vorel, que significa bonito em dracônico. Acontece que Vorel tinha intelecto e discernimento muito limitados. Ele tinha uma natureza doce, olhos brilhantes e estava sempre ansioso para agradar, tanto quanto um cachorro amigável com seu dono. Embora fosse visto como imperfeito, o pai ainda amava muito esse pequeno dragão. Io descobriu que apenas um ser não poderia conter tudo o que ele desejava que os dragões fossem. Então ele fez dois, um macho e uma fêmea, um bom e um mau. Incorporadas neles estavam as paixões e propensões de tudo o que observamos em todos os dragões. Esses descendentes foram Bahamut e Tiamat. Io pretendia que os dois filhotes crescessem juntos, aprendessem um com o outro e eventualmente acasalassem, reunindo todos os atributos da raça. Ele acreditava assim que os filhotes de Tiamat e Bahamut seriam dragões maravilhosos e perfeitos. Mas em vez de amor filial e afeição, uma rivalidade imediata surgiu entre os dois. Suas naturezas eram muito divergentes para permitir que sentissem afeição ou mesmo respeito um pelo outro. Ambos buscavam a aprovação de Io e competiram por seu favor. Bahamut se esforçou para ganhar a boa consideração de seu pai por meio de um comportamento exemplar, tentando ser a criatura mais nobre que poderia ser. Tiamat, por outro lado, usou astúcia e capricho. Depois que vários esquemas falharam para elevá-la acima de seu irmão nas afeições de seu pai, Tiamat planejou uma trama dramática. A pequena deusa se esforçou para semear inveja e inimizade entre Bahamut e Vorel. Ela fez Vorel destruir alguns dos dispositivos mágicos favoritos de Bahamut. Embora Bahamut apenas tenha reagido com pesar pela perda de seus tesouros, Tiamat disse a seu pai que seu irmão havia ficado furioso com a destruição. Então, ela esperou até o momento em que todos os outros na casa dormissem o sono profundo dos dragões para matar Vorel, o primogênito de Io, e respingou um pouco do sangue da vítima em Bahamut. Tiamat sabia que Io amava Vorel, e previu que Bahamut seria morto ou pelo menos exilado por seu aparente assassinato. Mas ela errou. Ela supôs que Io reagiria como ela a tal incidente. O criador da raça dos dragões, no entanto, não respondeu com a raiva míope e a impetuosidade que Tiamat esperava. Em vez disso, seu amor pelos filhos o levou a investigar e apurar a verdade. Gravemente desapontado, ele baniu Tiamat de sua presença. Ele ainda cuidava e amava sua filha, mas não podia continuar a criá-la em sua casa. Com essa rejeição, o amor de Tiamat por seu pai se transformou em ódio. Ela então decidiu criar suas próprias criaturas e se tornou a criadora dos dragões malignos. Bahamut sentiu-se impelido a se opor ao mal de sua irmã e se tornou o senhor dos dragões bondosos. Dessa forma, Io perdeu seus 3 filhos, um para a morte, um para o mal e um para o bem. É importante nunca esquecer que a natureza de Io, o dragão nônuplo, é puramente neutra, pois abrange todos os alinhamentos morais em seus mais variados aspectos. Possui todos, mas ele em si não expressa nenhum. Sendo assim, quando Bahamut escolheu o bem e Tiamat o mal, Io também os perdeu, assim como perdeu Vorel. Porém, alguns dizem que Io ainda espera
a cria de uma raça perfeita de dragões através da descendência de Bahamut e Tiamat. A grande roda eterna gira, e Io é paciente. Religiosamente falando, Tiamat aceita apenas clérigos malignos e eles, como a sua própria Senhora Escura, procuram colocar o mundo sob o domínio dos dragões cromáticos. Embora a maioria desses dragões honre Tiamat, poucos mantêm santuários dedicados a ela em seus covis, temerosos que os olhos gananciosos de sua matrona contemplem seus tesouros. Em vez disso, os dragões dedicam vastas e sombrias cavernas à sua divindade, as mantendo abastecidas com tesouros e sacrifícios. Tiamat é uma deusa arrogante, frívola e gananciosa que personifica todas as qualidades de sua progenie cromática, mas poucas de suas fraquezas. Ela se preocupa inteiramente com a aquisição de poder e riquezas pessoais e vê os mortais como infelizes peões em suas batalhas contra outras divindades. Pode ser sedutora e parecida com uma fada, quando necessário, mas sua natureza maligna, egoísta e réptil está sempre aparente para os que a vislumbram. A igreja de Tiamat é regimentada por uma hierarquia rígida de patentes e de títulos. Clérigos de Tiamat preocupam-se primeiramente com as duas tarefas similares: a aquisição de riquezas cada vez maiores para sua fé e a sabotagem da fé de outras divindades. Como resultado, eles ocupam a maior parte de suas horas úteis com séries intermináveis de furtos, assassinatos, atos de vandalismo e incêndios premeditados. Em Unter e Sessenta, sua principal preocupação é a obtenção de muito poder sempre que possível, enquanto no ocidente de Faerun, os agentes do culto centralizam-se em atividades de infiltração e subversão do culto do dragão. Os clérigos de Tiamat rezam por suas magias ao anoitecer, na esperança de que ela traga o sol na manhã seguinte, como parte de um ritual conhecido como dízimo. O dízimo requer uma pequena oferenda, tipicamente na forma de várias moedas de ouro, ou uma gema pequena, que fica escondida nas mãos fechadas dos clérigos durante suas orações e depois enterradas. O clero de Tiamat também realiza várias cerimônias diárias em homenagem à sua senhora. O rito de respeito é um ritual complicado de humilhação e de conciliação que deve ser realizado durante a aproximação de uma cria da Rainha dos Dragões. Essa cerimônia não concede nenhuma proteção ritualística da Fúria do Dragão, mas o fracasso em sua realização perfeita certamente atrairá a ira do grande réptil. Em Unter, os escamosos negros proclamaram o dia da primeira lua cheia após o solstício de verão como um dia sagrado para a Senhora Negra. Conhecido como um festival da vingança, este dia marca a derrota de Gilgean por Tiamat, a nêmesis dos deuses. Em Untalas, o dia é marcado por anarquia geral, tumultos e caos generalizado. Tudo isso incitado pelo clero e pelos fiéis, que, em sua vez, realizam atos de vingança para conter sua fúria ressentida. Durante essa época, os clérigos dos panteões Mulhorande e Faeruniano tentam conter os saques e a destruição, mas oficiais proeminentes devem ficar atentos contra as numerosas tentativas de assassinato executadas pelos seguidores de Tiamat. Muitos dos clérigos de Tiamat adquirem níveis de discípulos divinos, guerreiros, feiticeiros ou de trajados de púrpura. Tiamat é uma divindade invasora, trazida até Faerun junto do restante do panteão antérico. Suas batalhas contra tais divindades são lendárias em Unter, e a Nêmesis dos deuses foi culpada por todos os problemas existentes na região. Por isso, seu pequeno culto sobreviveu quando os deuses restantes de Unter tornaram-se cada vez mais tiranos, e no final, ela reconquistou o poder suficiente para destruir Gilgean durante o tempo das perturbações. Seus inimigos incluem Bane e Ilmater, e ela não possui aliados conhecidos. Seu dogma prega que todas as crenças e divindades rivais são tiranas por natureza. Elas buscam somente o poder a qualquer custo, a despeito de suas palavras aveludadas.
A Rainha dos Dragões é o único ser poderoso o suficiente para desafiar esses deuses e derrubar seus governos déspotas, como já foi demonstrado através da derrota de outras divindades de Ander. Trabalhe incessantemente para o dia em que Tiamat expulsar os deuses de Faerûn e unir o mundo sob seu comando. Para alcançar este objetivo, siga suas ordens sem questionar e esteja disposto a se sacrificar aos seus serviços. É necessário muito poder para que os deuses possam ser derrotados, e esse poder deve ser acumulado na forma de riquezas e magia. O poder exige respeito. Em toda parte, os dragões cromáticos devem ser venerados e homenageados como as crias da Rainha dos Dragões. Quando Tiamat subir em seu trono, seus filhotes draconianos a servirão como duques e seu clero como vassalos mortais. Assim, pregam os clérigos de Tiamat. A seguir falaremos dos dragões cromáticos, as crias de Tiamat, representados cada espécie por uma de suas cabeças. Agressivos, vorazes e vaidosos, os dragões cromáticos são sábios, cruéis e tiranos poderosos temidos por todas as criaturas, incluindo uns aos outros. Eles cobiçam tesouros e essa ganância impele cada artifício e trama que eles possuem. Eles acreditam que as riquezas do mundo pertencem a eles por direito, e um dragão cromático confisca essas riquezas sem se preocupar com os outros humanoides e criaturas que roubaram elas. Com suas pilhas de moedas, gemas brilhantes e itens mágicos, o tesouro de um dragão é o material das lendas. No entanto, os dragões cromáticos não têm interesse em comercializar, acumulando riqueza com o único intuito de possuí-la. Eles são unidos pelo senso de superioridade, considerando a si próprios como as mais poderosas e valorosas de todas as criaturas mortais. Quando interagem com outras criaturas, isso ocorre apenas para dar seguimento a seus próprios interesses. Eles acreditam no seu direito inerente de governar e essa crença é o objetivo de vida da personalidade e visão de mundo de cada dragão cromático. Tentar humilhá-los é como tentar convencer os ventos a pararem de se mover. Para essas criaturas, humanoides e animais, encaixam-se como caça ou bestas de carga e não são merecedores de qualquer respeito. De Tiamat, eles herdaram os elementais arcanos, representados muito bem em seus sopros mágicos. O dragão azul sopra a eletricidade, o branco, o gelo, o negro, o ácido, o verde, um gás venenoso e o vermelho, as chamas. Dragões azuis. Os dragões azuis são vaidosos e territoriais. Gostam de áreas quentes e áridas. Preferem desertos de areia, mas podem ser encontrados em estepes secas e em terrenos erodidos e quentes. Um dragão azul vigia seu território contra os competidores em potencial, incluindo outros monstros como esfinges, dragonados e especialmente os dragões de latão. Os dragões azuis detestam os últimos pelos seus modos frívolos, sua tendência caótica e sua propensão a fugir do combate. Os dragões azuis preferem fazer covis em vastas cavernas subterrâneas. Quanto mais grandiosa a caverna, melhor. Frequentemente, escolhem tocas no sopé de penhascos onde se acumulou a areia trazida pelo vento. O dragão escava através da areia para alcançar as cavernas que ficam por baixo. A maioria dos dragões azuis não se preocupa em manter livre de areia a entrada de sua toca. Simplesmente escavam para entrar ou sair. Muitos deliberadamente enterram as entradas de seus covis antes de se deitarem para dormir ou quando saem para patrulhar o território. Os dragões azuis que moram em calabouços preferem áreas bastante quentes e secas com pisos de areia ou terra. A raça é notável pelas orelhas extraordinariamente providas de rufos e pelo único chifre maciço no topo da cabeça curta e rombuda. O chifre projeta-se para a frente desde uma base que ocupa a maior parte do topo da cabeça, e normalmente tem duas pontas. A ponta primária é levemente curva e se estende bem para a frente, tendo uma ponta secundária menor para trás. Fileiras de chifres menores ladeiam as cristas das sobrancelhas do dragão, para trás das narinas, que ficam próximas às órbitas dos olhos.
e ao longo de todo o comprimento da cabeça. O dragão azul tem um focinho curto, com um maxilar inferior encurtado. Tem sob o queixo um grupo de escamas laminares e chifres menores nas faces. A maior parte dos dentes do dragão ressalta para fora quando a boca está fechada. As escamas variam de cor, desde um azul celeste iridescente até um índigo profundo, e são polidas até ficarem lustrosas pelas areias que sopram no deserto. O tamanho das escamas aumenta pouco à medida que o dragão envelhece, apesar de se tornarem mais espessas e duras. A pele tende a zumbir e crepitar levemente com a eletricidade estática acumulada. Estes efeitos se intensificam quando o dragão está zangado ou prestes a atacar, desprendendo um odor de ozônio e areia. Um dragão azul sobrevoando um observador pode ser facilmente distinguido de um dilatão pelas asas semelhantes às de um morcego, que tem polegares alares curtos e um desenho sarapintado ou mosqueado. As falanges alares, os ossos, semelhantes a dedos, que sustentam as asas, têm juntas nodosas, e as falanges são todas do mesmo comprimento, dando às asas um aspecto arredondado. O bordo de fuga da membrana alar junta-se ao corpo bem à frente das pernas traseiras. O dragão tem um pescoço curto e espesso. A cabeça não apresenta muitos sinais característicos quando vista por baixo, mas as orelhas são visíveis. A cauda do dragão é espessa e chata. A cor vibrante do dragão azul torna-o fácil de distinguir em um ambiente árido de deserto, especialmente quando está no solo. Quando deseja ficar menos evidente, o dragão enterra-se na areia de forma que somente o topo da cabeça esteja exposto. Esse truque deixa o chifre maciço do dragão projetando-se da superfície, mas de longe o chifre tende a se parecer com uma rocha denteada. Eles gostam de planar no ar quente do deserto, normalmente voando de dia, quando as temperaturas são mais altas. Alguns têm a cor muito parecida com o céu do deserto, e pode ser difícil vê-los de baixo. Apesar de colecionarem qualquer coisa que pareça valiosa, os dragões azuis apreciam mais as gemas, em especial as safiras azuis. Consideram o azul como um tom nobre e a mais bela cor. Eles são carnívoros dedicados. Às vezes comem cobras, lagartos e mesmo plantas do deserto para saciarem sua grande fome, mas preferem acima de tudo animais de rebanho como camelos. Quando têm oportunidade, fartam-se dessas criaturas, que cozinham com o sopro de raio. Esse hábito alimentar faz os dragões azuis uma ameaça real às caravanas que atravessam o deserto. Os dragões consideram as caravanas como amontoados convenientes de comida e tesouro, tudo disponível na mesma viagem. Eles têm um sentido de ordem altamente desenvolvido, com eles próprios no topo, pelo menos localmente. O dragão azul mais velho da área age como chefe, supremo de todos os dragões azuis menores que vivem nas redondezas. Esse sucerano recebe homenagens de seus súditos e decide todas as disputas, em especial as que envolvem companheiros ou limites territoriais. Apesar de qualquer dragão azul da área poder desafiar o sucerano pelo direito de governar, isso raramente acontece. Um dragão azul que não esteja contente com o sucerano normalmente se muda para outra área, uma que tenha um sucerano que lhe agrade mais, ou uma que não tenha sucerano nenhum. Eles observam rituais elaborados de namoro e acasalamento, envolvendo troca de alimentos e tesouros, o consentimento do sucerano e anúncios aos demais dragões azuis. Os mais velhos de ambos os sexos podem ter companheiros múltiplos, mas a infidelidade é rara. Os dragões azuis normalmente são pais atentos e eficazes, e não costumam abandonar os ovos. Quase sempre eles atacam pelo ar ou se enterram na areia até que os oponentes cheguem a 30 metros de distância. Os mais velhos usam suas habilidades especiais, como terreno ilusório, em conjunto com essas táticas, para camuflarem a paisagem e aumentarem sua chance de surpreender a vítima. Quando espreitam vítimas inteligentes, muitas vezes usam ventriloquia e mimetismo para confundir e dividir os grupos antes de se aproximarem para matar.
Um dragão azul foge da luta apenas se estiver seriamente ferido, pois todos os dragões azuis consideram a fuga como covardia. Dragões brancos. Os dragões brancos, os menores, menos inteligentes e mais animalescos dentre os dragões verdadeiros, preferem climas frios, normalmente áreas árticas, mas às vezes montanhas muito altas, em especial durante o inverno. Os dragões brancos que moram em montanhas ocasionalmente entram em conflito com os vermelhos e vivem nas redondezas. Mas os brancos são espertos o suficiente para evitarem os vermelhos, que são mais poderosos. Os dragões vermelhos tendem a considerar os brancos como oponentes ignóbeis, e costumam contentar-se em deixar o dragão branco vizinho esquivar-se e esconder-se, e sair da sua atenção. As tocas dos dragões brancos costumam ser cavernas de gelo e profundas câmaras subterrâneas, que se abrem para o lado oposto dos raios quentes do sol. Os dragões brancos que habitam calabouços preferem áreas frias e muitas vezes espreitam perto da água, onde podem esconder-se e caçar. A cara do dragão branco expressa a ferocidade intensa e decidida do caçador. Sua cabeça tem um perfil alongado, com um pequeno bico afiado no focinho e um queixo pontudo. A cabeça é encimada por uma crista sustentada por uma única espinha, curvada para trás. O dragão tem também faces com escamas, papadas espinhentas e alguns dentes que se projetam quando a boca está fechada. Visto de baixo, o dragão branco exibe um pescoço curto e uma cabeça sem sinais característicos. As asas parecem rombudas nas pontas. O bordo de fuga da asa mostra um tom rosado ou azul, e a borda traseira da membrana alar se une ao corpo perto das pernas traseiras, mais ou menos à meia altura da coxa. As escamas do filhote rebrilham com branco puro. À medida que o dragão envelhece, o brilho some, e em idade muito avançada há escamas azuis pálidas e cinzentas claras, misturadas às brancas. O dragão branco só consome comida que tenha sido congelada. Normalmente, ele devora uma criatura morta com sua arma de sopro enquanto a carcaça ainda está rígida e gelada. Sepulta outras presas em bancos de neve dentro da toca ou perto dela, até estarem convenientemente congeladas. Encontrar uma dispensa dessas é um bom indicativo de que há um dragão branco vivendo nas cercanias. Eles apreciam o brilho e o lampejo branco do gelo, e apreciam tesouros com qualidades semelhantes, em especial diamantes. Desprezam a sociedade de outros da sua espécie, exceto membros do sexo oposto. São sujeitos aos prazeres carnais, e muitas vezes acasalam pelo puro prazer. Raramente cuidam dos ovos, muitas vezes os botam perto da toca, e um pai ou ambos permitem que os filhotes entrem no covil por algum tempo. Esperam que os filhotes cuidem de si mesmos, mas estes obtêm alguma proteção e educação devido à proximidade dos pais. Seria um erro considerar um dragão branco como uma criatura obtusa. Os mais velhos são no mínimo tão inteligentes quanto os humanos, e mesmo os mais jovens são muito mais espertos que animais predadores. Apesar de não se destacarem pela prevenção, os dragões brancos demonstram sua astúcia quando caçam ou defendem os covis e os territórios. Eles conhecem todos os melhores locais de emboscada em muitos quilômetros em torno das tocas, e são bastante astutos para escolherem seus alvos e concentrarem os ataques até que o inimigo sucumba, passando depois ao próximo. Eles preferem ataques súbitos, mergulhando dos ares ou surgindo de repente debaixo da água, da neve ou do gelo. Usam seu sopro e tentam derrubar um oponente isolado com um ataque subsequente. Apesar de não serem baluartes do intelecto, os dragões brancos têm boa memória, em especial para eventos que testemunharam ou experimentaram diretamente. Lembram-se de todos os desprezos e derrotas. E sabe-se que realizaram vinganças malignas contra seres ou grupos que os ofenderam. Dragões negros. Os dragões negros estão entre os dragões verdadeiros de pior temperamento que existem. Preferem pântanos ou charcos lúgubres. Quanto mais estagnados e fétidos, melhor.
mas podem ser encontrados em qualquer lugar onde estão juntos água e vegetação densa, incluindo selvas, florestas tropicais e charnecas. Não têm inimigos naturais, apesar de atacarem e matarem quase qualquer coisa infeliz o bastante para cruzar seu caminho. Com frequência, os dragões negros que vivem em áreas florestais combatem os dragões verdes, mas as duas espécies normalmente conseguem manter uma trégua incerta enquanto os dragões negros se limitarem a áreas alagadas. Eles constroem seus covis em grandes cavernas úmidas ou em cavernas submersas de muitas câmaras. Sempre habitam as proximidades da água, e suas tocas costumam ter uma entrada submersa e outra terrestre. Os dragões negros mais velhos escondem ambas as entradas das suas tocas com ampliar plantas. Os que habitam os calabouços preferem localidades escuras e alagadas. Um dragão negro tem olhos de órbitas fundas e aberturas nasais largas que fazem sua cara se parecer com uma caveira. Tem chifres segmentados que se curvam para frente e para baixo, um pouco similar aos dos carniceiros, porém menos enrolados. Esses chifres têm cor de osso perto da base, mas nas pontas vão ficando totalmente negros. Conforme o dragão envelhece, a carne em torno dos chifres e dos malares se deteriora como se fosse corroída por ácido, deixando apenas finas camadas de pele cobrindo o crânio. Esse fenômeno não prejudica o dragão, mas incrementa sua aparência esquelética. A maior parte dos dentes do dragão negro projeta-se quando a boca se fecha, e grandes pontas guarnecem o maxilar inferior. Uma parte de pequenos chifres nasce no queixo, e uma fileira de chifres menores coroa a cabeça. A língua é chata, de ponta bifurcada, e o dragão muitas vezes baba muco ácido. Um dragão negro cheira a vegetação podre e água turva, com um fundo ácido. Sobrevoando um observador é caracterizado por um perfil particular. Seus chifres, com a característica curvatura para diante, são claramente visíveis. As membranas das asas são marcadas com listras e polhas, e os bordos de ataque das asas têm franjas ou curvas perto das pontas. O dragão negro também tem polegares alares excepcionalmente longos. Os bordos de fuga das membranas alares juntam-se ao corpo diante das pernas traseiras. Ao nascer, as escamas do dragão negro são finas, pequenas e lustrosas. À medida que o dragão envelhece, tornam-se maiores, mais espessas e mais foscas, ajudando sua camuflagem em pântanos e charcos. Eles se alimentam primariamente de peixes, moluscos e outras criaturas aquáticas. Também caçam carne vermelha, mas gostam de curti-la, deixando-a deitada por dias em poças, dentro ou perto de suas tocas, antes de comê-las. A carne podre faz com que a área fique ainda mais imunda, exatamente do jeito que o dragão gosta. Eles apreciam especialmente moedas. Os mais velhos e astutos às vezes capturam e interrogam humanoides sobre estoques de moedas de ouro, prata e platina antes de matá-los. Outros saem para os rios e lagos próximos, onde ameaçam o tráfego de barcos e exigem que as embarcações passantes lhe paguem tributo. Em coerência com sua reputação de ferocidade, os dragões negros normalmente lutam pelos companheiros. As fêmeas são as que mais lutam, voando por toda a parte para localizar um macho desejável, e depois impressionando-o com uma vitória sobre uma rival. Os ovos normalmente são postos perto da toca do macho, e este fica vigiando os filhotes. Os dragões negros são pais protetores, mas dão pouco apoio aos filhotes além de um conselho ocasional. Eventualmente, um pai manda os filhotes deixarem a área antes que o dragão mais velho decida devorá-los. Apesar de serem capazes de respirar debaixo d'água, os dragões negros nadam pouco. Em vez disso, chafurdam nos baixios, apreciando a sensação da lama ou simplesmente esperando pelas vítimas. Eles preferem armar emboscadas para seus alvos, usando os arredores como cobertura. Quando combatem em pântanos e charcos com muita vegetação, tentam ficar na água ou no solo. As árvores e suas folhagens limitam a capacidade de manobra aérea dos dragões. Quando é sobrepujado, um dragão negro tenta fugir para fora das vistas,
para não deixar pegadas, e se refugia na água mais profunda que consegue encontrar. Dragões verdes. Os dragões verdes são criaturas beligerantes, mestres da intriga, da política e da maledicência. Preferem as florestas. Quanto mais antiga a floresta e maiores as árvores, melhor. Eles são tão territoriais e agressivos quanto todas as demais espécies de dragões malignos, mas sua agressão muitas vezes toma a forma de esquemas elaborados para obter poder ou riqueza com o mínimo esforço possível. Eles buscam cavernas em penhascos íngremes ou flancos de colinas para fazer seus covis. Preferem locais onde a entrada da toca estará escondida de olhos curiosos, como atrás de uma cachoeira ou perto de um lago, uma lagoa ou rio que possibilite uma entrada submersa. Os dragões verdes mais velhos frequentemente ocultam suas tocas com plantas que fizeram crescer magicamente. Às vezes se desentendem com os negros a respeito das tocas de sua preferência. Muitas vezes, o verde finge recuar. Espera algumas décadas e volta para invadir o covil do dragão negro e saquear seu tesouro. Os que habitam os calabouços preferem locais com algum tipo de vida vegetal, como grutas repletas de cogumelos gigantes. As características notáveis do dragão verde incluem uma linha do maxilar muito curvada e uma crista que começa perto dos olhos e prossegue descendo pela maior parte da espinha do dragão. A crista alcança maior altura logo atrás do crânio. O dragão verde não tem orelhas externas, apenas aberturas auditivas e placas coriáceas que descem pelos lados do pescoço, cada uma delas orlada de pequenos chifres. O dragão também tem pequenos chifres na testa e no queixo. As narinas ficam no alto do focinho e os dentes se projetam quando a boca está fechada. O dragão tem uma língua comprida, estreita e bifurcada. Um odor pungente de cloro emerge dos dragões verdes. As escamas de um filhote são finas e muito pequenas, e têm um tom profundo de verde que parece quase negro. À medida que o dragão envelhece, as escamas crescem e se tornam mais claras, assumindo tons de verde floresta, esmeralda e oliva, que o ajudam a se confundir com os arredores arborizados. As pernas e o pescoço do dragão verde são proporcionalmente mais longas em relação ao resto do corpo do que em qualquer outro dragão cromático ou metálico. Quando está de pé, nas quatro patas, o corpo fica bastante afastado do solo, permitindo-lhe passar sobre arbustos ou escombros da floresta que estão no chão. Muitas vezes o pescoço é mais comprido que o resto do corpo do dragão, excluindo a cauda, e os dragões mais velhos conseguem espiar sobre as copas das árvores crescidas sem se empinar. O pescoço comprido do dragão verde lhe confere um perfil característico, semelhante ao de um cisne, quando está voando. A cabeça parece não ter marcas quando vista de baixo. As asas têm um desenho salpicado, mais escuro perto dos bordos de ataque e mais claro em direção aos bordos de fuga. O polegar alar é curto, e as falanges alares têm todas o mesmo comprimento, dando um aspecto arredondado às pontas das asas. O bordo de fuga da membrana da asa une-se ao corpo bem diante das pernas traseiras. O dragão verde patrulha seu território regularmente, tanto voando como no solo, para ter uma boa visão por cima e por baixo da cobertura florestal. Essas patrulhas servem a dois propósitos. Primeiro, o dragão permanece alerta para vítimas. Apesar de se saber que os dragões verdes comem praticamente qualquer coisa quando têm bastante fome, incluindo arbustos e pequenas árvores, eles apreciam especialmente elfos e fadas. Segundo, os dragões verdes gostam de perceber qualquer coisa nova que aconteça em seus domínios. Têm uma avidez por poder que rivaliza com o seu desejo de colecionar tesouros. Há poucas coisas que um dragão verde não tente para favorecer suas ambições. Seu meio predileto de obter influência sobre os demais é sua intimidação. Porém, tenta manipulações mais sutis quando lida com outros dragões ou criaturas de poder semelhante. Eles são mentirosos perfeitos e mestres da duplicidade de sentido e da evasão verbal. Apenas falar com um dragão verde já pode levar uma criatura à ruína.
Quando lidam com a maioria das outras criaturas, os dragões verdes são melífluos, lisos e sofisticados. Entre sua própria espécie são barulhentos, grosseiros e rudes em geral, em especial quando tratam com dragões da mesma idade e do mesmo status. Os mais jovens são obrigados a se controlar quando interagem com os mais velhos, mas o verniz da civilidade que adotam é da espessura do papel, e os dragões sabem disso. Uma clara hierarquia social baseada na idade e no status, mas sem formalização, desenvolve-se entre os dragões verdes de uma dada área. Os dragões verdes conhecem uns aos outros bem demais para se fiarem em qualquer estrutura social formal. O namoro é um assunto grosseiro e indelicado. Uma vez que decidam acasalar, no entanto, surge à tona sua natureza leal, e uma forte ligação desenvolve-se entre eles. Os pais são extremamente cuidadosos ao equiparem seus filhos com todas as perícias necessárias à manipulação e à duplicidade eficazes. Um casal raramente abandona sua primeira ninhada de filhotes, mas poderá produzir outras que se defenderão sozinhas enquanto a primeira ninhada cresce. Uma vez que a primeira ninhada chega à idade adulta, os pais enxotam os filhotes e trilham caminhos separados. Se tiverem aproximadamente a mesma idade, dividem entre si seu território compartilhado. Tais acordos normalmente duram pelo menos algumas décadas antes que o ex-casal procure meios de invadir a área um do outro. Do contrário, o pai mais jovem vai embora ao mesmo tempo em que os filhotes. Os dragões verdes não são exigentes a respeito do tesouro que coletam. Qualquer coisa valiosa serve. Entre itens de valor semelhante, no entanto, o dragão prefere aquele que lhe recorda um triunfo particularmente notável. Eles frequentemente atacam com pouca ou nenhuma provocação, em especial quando lidam com criaturas que invadem seu território. Tais criaturas não dão muitas oportunidades para mentiras ou outras manipulações de longo prazo. Portanto, o dragão simplesmente as ataca. A vitória nesses combates muitas vezes rende um tesouro ao dragão e ajuda a demonstrar o poderio do dragão aos vizinhos e súditos. Geralmente, o dragão ataca suas vítimas à espreita, estudando-os de longe e planejando seu ataque. Pode perseguir as vítimas em segredo durante dias antes de atacar. Se o alvo parece fraco, o dragão rapidamente anuncia sua presença. Ele gosta de evocar o terror. Um dragão verde raramente mata todos os seus oponentes, preferindo tentar estabelecer controle sobre um dos sobreviventes pelo uso da intimidação ou de encantamentos mágicos. Depois interroga o prisioneiro para saber o que se passa na região e se há tesouros por perto. Os dragões verdes costumam libertar esses prisioneiros, se puderem obter o pagamento de um resgate. Do contrário, o prisioneiro precisa provar diariamente que tem valor para o dragão, ou morrerá. Dragões vermelhos. Os dragões vermelhos, os mais cobiçosos entre todos os dragões verdadeiros, buscam incansavelmente aumentar seus tesouros. São vaidosos de forma excepcional, mesmo para os dragões, o que se reflete em seu porte altivo e sua expressão desdenhosa. Os dragões vermelhos apreciam terrenos montanhosos, mas também moram em regiões de colinas, terrenos erodidos e outros locais onde podem se empoleirar nas alturas e inspecionar seus domínios. Sua preferência por habitações montanhosas muitas vezes causa conflitos com os dragões de prata, que são frontalmente odiados pelos vermelhos. Os dragões de prata normalmente levam a melhor nessas batalhas, o que serve apenas para atiçar as chamas do ressentimento entre os dragões vermelhos. Eles também competem pelo território, de tempos em tempos, com os de cobre, e estes, por serem mais fracos, muitas vezes têm dificuldades em sobreviver aos confrontos diretos. O dragão vermelho busca para servir de covil uma caverna grande que se estenda fundo para dentro da terra. As cavernas que têm algum tipo de atividade vulcânica ou geotérmica são as mais valiosas. No entanto, não importa a natureza da toca.
o dragão sempre tem por perto um alto poleiro de onde pode inspecionar altivamente seu território. Os que habitam os calabouços procuram áreas superaquecidas ou de fogo para erguer seus covis. Visto que o calabouço normalmente não tem áreas elevadas que ofereçam uma visão panorâmica do entorno, os dragões vermelhos que vivem nestes lugares costumam contentar-se com espaços abertos ou áreas com longos corredores que permitam uma visão ampla. 2 chifres maciços projetam-se para trás no topo da cabeça do dragão vermelho. Esses chifres podem ser retos ou retorcidos, e têm todas as cores desde o branco osso até o negro noite. Fileiras de pequenos chifres correm ao longo do topo da cabeça do dragão, e ele tem ainda pequenos chifres nas faces e no maxilar inferior. O dragão vermelho tem um focinho bicudo, com um nariz pequeno e chifres no queixo. A língua é bifurcada, e quando está furioso frequentemente lança pequenas chamas em suas narinas e nas órbitas dos olhos. Ele tem orelhas com franjas, que tendem a se confundir com os chifres das faces à medida que o dragão envelhece. Os dentes do dragão vermelho projetam-se quando a boca está fechada, e ele tem um único rufo, lançado para trás, que começa atrás da cabeça e corre até a ponta da cauda. As escamas pequenas dos filhotes são de um escarlate vivo e lustroso. Mais para o fim do estágio jovem, as escamas assumem um tom vermelho mais profundo, e a textura lustrosa dá lugar a um acabamento liso e fosco. Conforme o dragão envelhece, as escamas ficam grandes, espessas e fortes como metal. As pupilas do dragão vermelho desvanecem-se com a idade. Os dragões vermelhos mais velhos têm olhos que se assemelham a globos de lava fundida. Um odor de enxofre e pedra pómez cerca os dragões vermelhos. Eles têm as asas mais longas dentre todos os dragões cromáticos, tanto na medida absoluta quanto em relação ao comprimento do corpo. Isso se deve principalmente à falange alar externa, que é muito comprida e confere à asa um aspecto afilado. A parte mais longa da asa fica exatamente no bordo de fuga. O bordo de fuga da membrana alar liga-se ao corpo do dragão atrás das pernas traseiras e perto do fim da cauda. As asas têm um tom azulado ou negro azulado ao longo dessa área. Os rufos do dragão mostram um desenho semelhante. A cor lembra metal queimado, quase azul pela intensidade das chamas. Os grandes chifres da cabeça do dragão vermelho são claramente visíveis por baixo. Os vermelhos são tão vorazes, ferozes, vingativos e avarentos que os estudiosos os consideram como o arquétipo do dragão maligno. Os dragões vermelhos compartilham esta opinião sobre si mesmos. Acreditam que, acima de todas as espécies, eles estão mais próximos dos ideais da natureza e do comportamento dracônicos, e que o restante da espécie desviou-se dessa pureza. Os mais jovens costumam achar a vida difícil. Suas escamas de cor vermelha viva tornam-nos perigosamente evidentes na maioria das paisagens, portanto escondem-se no subsolo de dia e só se aventuram a sair à noite. No entanto, os mais velhos têm uma cor menos viva e também maior consciência do seu status presumido como epítome da espécie. Os dragões vermelhos são os mais obsessivos colecionadores de tesouros dentre os dragões verdadeiros. Cobiçam absolutamente qualquer coisa que tenha valor monetário, e muitas vezes são capazes de julgar o valor de uma bugiganga mediante um único olhar, com variação máxima de uma peça de cobre, para mais ou para menos. Todo dragão vermelho conhece o valor exato dos itens que tem no tesouro, juntamente com o modo e o momento preciso quando foram obtidos e sua localização exata no tesouro, na pilha. Os bardos contam histórias sobre ladrões sorrateiros que inflamam a ira do dragão roubando um único berlock. Essas histórias têm um fundamento firme nos fatos, pelo menos em se tratando de dragões vermelhos. Na verdade, em alguns casos, as histórias ficam aquém da realidade. Um dragão vermelho adulto é capaz de notar uma só moeda que lhe falta no tesouro,
e é lendária sua ira por causa do roubo mais insignificante. O dragão irá no encalço do ladrão e o matará se possível. Caso contrário, o dragão certamente se alvoroçará, matando o que encontrar e devastando qualquer cidade ou aldeia onde o ladrão pode ter se refugiado. Todos os dragões vermelhos são solitários por natureza e ferozmente territoriais. Estão constantemente vigiando todos os tipos de invasores e as transgressões dos demais dragões. Entrar sem ser convidado no território de um dragão vermelho é pedir para ser atacado. No entanto, com toda a sua independência feroz, os dragões vermelhos sempre buscam conhecer os eventos do mundo em geral. Com frequência fazem uso de criaturas menores como informantes, mensageiros e espiões. Os dragões invariavelmente adotam atitudes paternalistas com esses servos, e não hesitam em matá-los e devorá-los quando trazem más notícias. Eles interessam-se particularmente por notícias sobre outros dragões vermelhos, em especial porque sua principal preocupação é seu próprio status em relação aos pares. O orgulho de um dragão vermelho fere-se facilmente, pois qualquer derrota ou insulto que não seja vingado causa perda de status. Esta é uma razão pela qual os dragões vermelhos são sujeitos a ataques de raiva destrutiva. Um dragão vermelho normalmente consegue recuperar parte do status causando uma devastação. Todos creem firmemente que nenhuma criatura merece manter qualquer coisa que ela não seja forte o suficiente para defender. E eles aplicam esta regra à sua própria espécie. Ocasionalmente, os dragões vermelhos percebem fraquezas em suas próprias fileiras e não permitem que o indivíduo continue vivo. A vítima é atacada e seu covil é esvaziado. O namoro entre eles pode ser um assunto perigoso, pois a maior parte dos pretendentes em potencial é tratada como perigosos rivais. Um namoro bem-sucedido entre dragões vermelhos costuma envolver um dragão mais jovem, de status bastante alto entre seus pares, que aborda o mais velho. As fêmeas tomam conta da maior parte do namoro, mas sabe-se que os machos também o fazem. Depois do acasalamento, o dragão mais jovem normalmente fica guardando os ovos. A maior parte dos filhotes é deixada a defender-se sozinha. Em algumas ocasiões, dois pais de idades aproximadamente iguais acasalam-se e cuidam juntos dos filhotes. Os dragões vermelhos raramente combatem por parceiros. A maioria é bastante sábia para saber que qualquer batalha será fatal, e prudentemente sai de cena quando um rival superior faz uma reivindicação. Eles são carnívoros por preferência, e seu alimento favorito é um jovem humano ou elfo. Seu gosto pela carne de jovens mulheres é bem documentado. Os dragões afirmam, imperturbáveis, que essa carne simplesmente tem um gosto melhor. Às vezes obrigam aldeões a lhe sacrificarem donzelas com regularidade. Eles também são lutadores confiantes, e para eles recuar ou entrar em acordo não é uma opção. Passam anos formulando planos de ataque. Ao detectarem inimigos em potencial, simplesmente escolhem uma estratégia e a põem em prática de imediato. Como são voadores rápidos, mas não especialmente ágeis, muitas vezes preferem lutar no solo quando podem. Ali, os dragões vermelhos costumam demonstrar considerável mobilidade e astúcia tática. São excelentes saltadores, e muitas vezes dão pulos ou realizam voos curtos para obterem a posição mais favorável possível quando usam magias ou sopram. Qualquer dragão vermelho está bem ciente de que seu sopro de fogo pode destruir um tesouro, e usa sua arma de sopro judiciosamente para não incinerar os espólios da vitória. Com toda a sua lendária ferocidade, o dragão também sabe quando não deve atacar. Se reconhecer um inimigo superior, ele, relutantemente, se retirará para lutar outro dia. Se for possível fazer isso sem humilhação, claro. De modo semelhante, quando lida com um inimigo claramente mais fraco, o dragão vermelho tentará amedrontar a criatura,
ou iludi-la para que lhe preste algum serviço ou lhe forneça alguma informação. Em qualquer um dos casos, o dragão obterá o que deseja, ou então a criatura morrerá. O dragão não aceitará quaisquer outros resultados. Os vermelhos não matam todos os inimigos com que se defrontam em combate. Sempre cônscios do status, muitas vezes permitem que alguns sobreviventes escapem e espalhem a notícia sobre a sua vitória.